Descubra a fascinante história da Mongólia. Desde a sua origem como um poderoso império até a sua atual modernização, este país passou por inúmeras transformações ao longo dos séculos. O que podemos dizer é que não há muita população nestas terras. Na verdade, há mais cavalos do que pessoas. E se falamos de ovelhas, há 35 ovelhas para cada pessoa. Junte-se a nós numa viagem no tempo e descubra os segredos mais bem guardados desta cultura milenar. Nós vamos te contar algo muito peculiar que eles fazem com os cavalos, mas fique até o final do vídeo para saber isso e mais curiosidades sobre esse país. Enquanto isso, junte-se a nós para conhecer as terras onde o sorvete foi inventado. A história imperial da Mongólia é fascinante e repleta de eventos intrigantes que moldaram a identidade e a cultura deste grande país. Desde a fundação do Império Mongol por Genghis Khan no século XIII até a expansão sob o domínio dos seus sucessores, como Kublai Khan, a Mongólia testemunhou grandes conquistas e glórias imperiais. A habilidade militar e estratégica dos líderes mongóis permitiu-lhes conquistar vastos territórios e estabelecer um dos maiores impérios da história, estendendo-se da Europa Oriental à Ásia Oriental. A influência do Império Mongol foi sentida em todas as áreas, da política à cultura, deixando um legado duradouro que ainda é sentido na sociedade mongol moderna. A história imperial da Mongólia é uma prova do poder e da grandeza desta nação, que continua a inspirar e surpreender milhões de pessoas em todo o mundo. Existe uma teoria de que os cavaleiros mongóis foram os primeiros a inventar o sorvete. Eles carregavam intestinos de animais em viagens longas. A combinação de congelamento e agitação no cavalo produziu uma substância semelhante a um sorvete. Isso então chegou à China, Marco Polo e depois à Itália. O que vocês acham disso? Mas esse fato não é tão impressionante quanto o fato de os mongóis não terem sobrenome. Os mongóis têm apenas um nome ao longo da vida e não têm sobrenome, mas usam patronímicos. Por exemplo, se Dorje tivesse um pai chamado Bayar, ele se chamaria Bayar Dorje, e se Dorje tivesse uma filha Naran, ela se chamaria Dorje Yin Naran. Felizmente, para evitar confusão com a Convenção de Nomenclatura Estrangeira, modelo de passaporte, os patronímicos agora são usados como sobrenome temporário. Este é um exemplo de como seria a família de Dorje ao enviar seus dados para férias no exterior. E se falamos de nomes, o nome Mongólia deriva da palavra mongol, que se refere à etnia predominante na região. Acredita-se que o termo mongol venha da palavra mong, que significa corajoso ou heróico na língua mongol. Além disso, o nome Mongólia também tem raízes na história do Império Mongol, fundado por Genghis Khan no século XIII. Este império foi um dos maiores da história, estendendo-se do leste asiático à Europa Oriental. A influência dos mongóis na região deixou uma marca indelével na história e na identidade mongol. É indiscutível que este país tem muita história. Aliás, possui o parque nacional mais antigo do mundo e se chama Bogd Khan Uel. É anterior ao Parque Nacional de Yellowstone em mais de 100 anos. O melhor de tudo é que está localizado na capital, Ulaanbaatar. Então você não precisa ir muito longe para fazer uma caminhada e riscá-la da sua lista de desejos. E já que mencionamos sua capital, aproveitaremos para dizer que ali vive a maioria de seus habitantes, mas o que essas pessoas estão acostumadas é a uma vida nômade. O estilo de vida nômade dos mongóis é um modo de vida tradicional em que as pessoas se deslocam constantemente em busca de pastagens para seus rebanhos de cavalos, ovelhas e camelos. Esta prática tem sido parte integrante da cultura mongol durante séculos e desempenhou um papel importante na formação da sua identidade como povo. Os mongóis são conhecidos pela sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes e condições climáticas, o que lhes permitiu sobreviver nas duras estepes da Ásia Central. Este estilo de vida moldou a forma como pensam e agem, promovendo um forte sentido de comunidade e solidariedade entre os membros da tribo. Apesar dos avanços tecnológicos e das mudanças sociais, muitos mongóis continuam a manter o seu estilo de vida nômada, preservando tradições antigas e respeitando a natureza. Através do seu movimento constante, os mongóis desenvolveram um conhecimento profundo do seu ambiente e aprenderam a viver em harmonia com a natureza. Em termos de língua, a língua oficial da Mongólia é o mongol e é uma língua da família altaica, falada principalmente na Mongólia e em algumas partes da China e da Rússia. É uma linguagem aglutinativa, o que significa que as palavras são formadas pela adição de diferentes sufixos e prefixos para expressar significados complexos. Outra característica interessante é que o mongol possui um sistema de escrita único, chamado de escrita tradicional mongol, que é escrito de cima para baixo e da esquerda para a direita. Além disso, a língua mongol possui diferentes níveis de polidez em seu vocabulário, o que significa que diferentes formas verbais e pronomes são usados dependendo do nível de respeito que você deseja demonstrar para com a outra pessoa. O próprio Genghis Khan era analfabeto
alfabeto. No entanto, ele introduziu o primeiro sistema de escrita na Mongólia no início do século XIII. Ele pegou emprestado essa escrita da escrita uigure. Este script é escrito verticalmente da esquerda para a direita. Mas falando hoje do próprio país, a situação econômica da Mongólia tem experimentado altos e baixos nos últimos anos. O país tem dependido tradicionalmente da agricultura e da mineração, especialmente do sector do carvão e do cobre. No entanto, a economia mongol foi afetada pela volatilidade dos preços das matérias-primas no mercado internacional. Além disso, a falta de diversificação econômica e a dependência excessiva de sectores específicos levaram a um crescimento econômico desigual. Apesar de ter recursos naturais abundantes, a Mongólia ainda enfrenta desafios em termos de infraestruturas, corrupção, governação e estabilidade política. O governo mongol implementou medidas para impulsionar o investimento estrangeiro, melhorar a governação e promover a diversificação econômica. Apesar dos esforços, a economia mongol continua vulnerável a choques externos e à flutuação dos preços das matérias-primas. Mas um comércio seriam os seus cavalos, que são os únicos cavalos verdadeiramente selvagens. Os cavalos mongóis custam milhares de dólares devido à popularidade das corridas de cavalos, e os homens mongóis exibem seus corcéis rápidos e bonitos. O cavalo campeão da corrida de cavalos do Festival Estadual de Naadã custa mais, entre 245.200 e 80 mil dólares. Cavalos nascidos da mesma égua ou cavalo progenitor dos cavalos campeões custam entre 35 mil e 70 mil dólares, mesmo que não tenham vencido uma corrida. Os campeões provinciais de Naadã custam entre 7 mil e 14 mil dólares, enquanto os cavalos normais para transporte e trabalho diário custam aproximadamente 530 dólares. E não só isso é feito com cavalos, mas eles também fazem violino com cabeça de cavalo, e isso se chama morim khur, que é o instrumento musical nacional da Mongólia. Possui uma cabeça de cavalo de madeira com cordas feitas de crina de rabo de cavalo real. As cordas são feitas de pelo de garanhão e égua para criar um som único. Está incluído na lista de obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade da Unesco, o que significa que é ótimo, e você deve ouvi-lo e comprá-lo como lembrança quando viajar para a Mongólia. Quanto ao clima, a Mongólia é um país localizado no leste asiático e se caracteriza por ter um clima continental extremo. Os invernos são longos e frios, com temperaturas que podem chegar a 40 graus Celsius negativos em algumas regiões. Por outro lado, os verões são curtos e quentes, com temperaturas que podem ultrapassar os 30 graus Celsius. A falta de influência marítima faz com que a Mongólia experimente mudanças bruscas de temperatura entre o dia e a noite, especialmente na primavera e no outono. Além disso, as condições meteorológicas podem ser altamente variáveis em diferentes regiões do país, uma vez que a Mongólia tem uma geografia diversificada que inclui montanhas, desertos e estepes. A precipitação é geralmente escassa, sendo mais abundante nas regiões ocidentais e montanhosas. A neve é comum durante os meses de inverno e pode acumular-se consideravelmente em algumas áreas. Isso pode ser visto em suas paisagens, que parecem saídas de uma história. A melhor época para viajar para a Mongólia é entre maio e setembro. Nestes meses, as temperaturas são mais agradáveis e a paisagem é verde. Quanto à gastronomia, se você é vegano, provavelmente é melhor ficar longe do interior da Mongólia. No campo só existem 3 coisas: carne, laticínios e farinha de trigo. Alguns dos pratos típicos incluem o bus, uma espécie de bolinho cozido no vapor recheado com cordeiro, e o korkog, um ensopado de cordeiro cozido em uma panela de ferro com legumes e pedras quentes. Quanto às bebidas, o sultei tsai é um tradicional chá com leite e sal que costuma ser servido com pão e manteiga. Você também pode experimentar o airag, uma bebida fermentada feita com leite de égua. Lembre-se que se quiser saber mais informações sobre esses destinos turísticos, você pode assistir mais vídeos em nosso canal, como o vídeo onde falamos sobre Madagascar e suas tradições peculiares que, às vezes, incluem turistas. Vejo você em um próximo vídeo.